aconteceu? Né? Não tá Compadre, querendo. que é compadre. Jovelino Mineiro é compadre. O Bento Mineiro, filho de Jovelino, é afilhado. Então, quer dizer, o Jacob Tar não pode ser compadre. Mesmo não sendo, obviamente, um latifundiário, uma pessoa rica. O Jovelino pode. A família do chama de operador. A família chama de operador. E né, gente? Não tem outro nome, eu coloco né? entre aspas aqui, sempre nas aspas da Miriam Dutra, mas é operador. Bom, gente, já temos 43 pessoas nos ouvindo. Nós estamos aqui com Alceu Castilho. Alceu, mostra aqui um pouquinho pra gente o livro O Protegido, o livro que conta quem é esse FHC ruralista, FHC fazendeiro, de professor universitário a fazendeiro, né, Alceu? Esse livro é uma parceria do site de Olho nos Ruralistas, que o Alceu é editor, né, executivo, editor, fundador, e da editora Autonomia, uma editora independente. O livro foi lançado na Flipei em julho desse ano, né? Então, pessoal, segue a gente aí, vamos compartilhar essa conversa aqui com o Alceu. Alceu, quer se apresentar? Dá um oi aí pro pessoal. A gente está ao vivo. Claro. Bom, eu coordeno o De Olho nos Ruralistas, que é um observatório sobre agronegócio no Brasil, seus impactos sociais e ambientais. Então, esse livro, O Protegido, sobre Fernando Henrique Cardoso, trata da face agrária do ex-presidente. Essa face agrária, ela passa pela antiga fazenda em Minas Gerais, perto de Brasília, em Buritis, onde teve expulsão de sem terra pelo exército, onde, segundo a Miriam Dutra, a ex-namorada do Fernando Henrique, mãe de seu filho caçula, onde eles passavam, segundo ela, fins de semana, onde ele teve sociedade com o Sérgio Mota e depois com um personagem importante chamado Jovelino Mineiro. O Jovelino Mineiro é o segundo personagem mais importante desse livro, porque, segundo a Miriam Dutra, ele é o operador do Fernando Henrique, ele é compadre do Fernando Henrique. Seu filho, Bento Mineiro, assoprava as velhinhas do Fernando Henrique durante os aniversários no Palácio da Alvorada. Jovelino Mineiro foi sócio da fazenda em Buritis após o Sérgio Mota e ele está diretamente relacionado ao canavial de Fernando Henrique e Filhos em Botucatu, esse que a grande imprensa insiste em esconder. Então, a escolha do Fernando Henrique como tema foi porque eu quis exatamente entender qual era a face agrária desse sociólogo e quais as relações possíveis com Emílio Odebrecht. Exatamente em 2017, em abril, o Emílio Odebrecht apareceu no Jornal Nacional dizendo que houve caixa 2 nas campanhas do Fernando Henrique. E esse inquérito foi arquivado em menos de um mês. Aí eu me perguntei, será que com o meu modesto tema aqui, agropecuário, um modesto tema que envolve 99% do território brasileiro, não tem alguma coisa relacionada, já que o Odebrecht também tem braço ambiental e o Fernando Henrique teve fazenda em Minas? Era uma hipótese que foi comprovada exatamente com a conexão que o Jovelino Mineiro proporciona. O Jovelino Mineiro, ele é sócio do Emílio Odebrecht. Jovelino Mineiro recebe Emílio Odebrecht com Fernando Henrique no Palácio da Alvorada durante o governo. Isso está nos diários da presidência, não é fake news, não é PowerPoint, foi escrito pelos punhos do próprio Fernando Henrique. Eu e o Ney recebemos aqui no Palácio da Alvorada o Emílio Odebrecht, etc, 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 em elogio. Ney é o Jovelino Mineiro. Ney é como o Fernando Henrique chama o Jovelino Mineiro, compadre do FHC. São muito íntimos, realmente, está totalmente ligado ao canavial em Botucatu, tem latifúndios em Botucatu. O Fernando Henrique passou o Réveillon durante o governo dele
numa fazenda do Jovelino em Pardinho, vendeu touros em outra fazenda do Jovelino Mineiro e seu sogro, Roberto de Abreu Sodré, ex-governador biônico do estado de São Paulo durante a ditadura, apoiador de primeira ordem do golpe de 64. Jovelino Mineiro, ele em 2002, no fim de 2002, também no Palácio da Alvorada, que ele frequentava muito, ele costura o financiamento para o Instituto Fernando Henrique Cardoso, hoje Fundação FHC, com 12 comensais empresários que bancaram esse instituto, entre eles Emílio Odebrecht, outro, um dos chefes da Camargo Correia, que também está preso, domiciliarmente ou não, esses senhores estão presos, outro, Ricardo Espírito Santo, que também tem terras em Botucatu e que também está preso em Portugal por outros motivos, outras fraudes, outras acusações. Então, é uma conexão do Fernando Henrique, não só com o universo agrário, mas com o PIB brasileiro, que também se manifesta por essa face agrária. Outro detalhezinho que costura essas histórias é a sede da Fundação Fernando Henrique Cardoso, na Praça Ramos, do lado do Anhangabaú, um lugar simbólico de São Paulo, onde a fundação fica no mesmo prédio que a Sociedade Rural Brasileira. Por escolha de quem? Do Jovelino Mineiro, o NE, e que é muito poderoso na Rural, como eles chamam a Sociedade Rural Brasileira. O Jovelino Mineiro já foi diretor da Rural, o Bento Mineiro, o filho que assoprava as velhinhas, também já foi diretor da Rural, criador da Rural Jovem, criador do Endireita Brasil. Portanto, também há conexões, além de ter conexões com o golpe de 64, Roberto de Abreu Sodré, entre outras, existe essa conexão com o golpe de 2016, já que esse afilhado do Fernando Henrique e esses parceiros de Jovelino e de outros personagens do livro, eles criam o Endireita Brasil, eles estão relacionados de alguma forma ao Vem Pra Rua, e alguns desses personagens vão parar até no governo Bolsonaro. Por exemplo, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Fruto do Endireita Brasil. Um fruto direto do Endireita Brasil, junto com o Bento Mineiro, junto com o Frederico Dávila, que hoje é deputado estadual bolsonarista, irmão do Luiz Dávila, que é da Fundação Fernando Henrique Cardoso também. Os personagens, eles se misturam. E o José de Oliveira Costa, que é advogado do Fernando Henrique, representou Emílio Odebrecht e Jovelino Mineiro em uma das assembleias de uma empresa, a Receptabil, onde Emílio e Jovelino são sócios. Então, o operador, entre aspas, do Fernando Henrique, compadre do Fernando Henrique, Jovelino Mineiro, é sócio do Emílio Odebrecht, e ambos já foram representados pelo advogado do Fernando Henrique, o advogado que moveu o primeiro pedido de impeachment de Dilma Rousseff para o Ives Gandara Silva Martins, lá em 2015, 2014, portanto, os personagens da Fundação Fernando Henrique são os personagens que atuam também no debate político brasileiro em alcance nacional, não somente num canavial em Botucatu ou numa empresa de touros, uma fazenda de touros em Minas. Eu queria te fazer uma pergunta. Você começa o livro falando, bem no comecinho mesmo, com uma frase que diz que os documentos podem ser adulterados, que documentos podem ser esquecidos, podem ser forjados, enfim, mas que os fatos, esses ficam, né, e ficam para a história. Eu queria que você me falasse um pouquinho de que fatos que você encontrou sobre novos sobre o FHC que ainda não tinham sido revelados. E queria que você falasse um pouquinho também sobre aonde está na personalidade do FHC esse cara que já foi criado em fazenda ou perto de fazenda e que depois ficou escondido como um escondido, oculto, como um professor universitário, e como que ele se relaciona com essas fazendas. Ele é um fazendeiro, ele monta cavalo, ele trabalha manualmente nessas fazendas de alguma forma, ou ele tem uma relação afetiva com essas fazendas, ou é um investimento, enfim, um lugar de colocar dinheiro, enfim, que relação ele tem com essas fazendas?
Bom, primeiro sobre os fatos. Esse trecho no livro é uma epígrafe, Isso. uma citação de um livro do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos, que é o Joel Supremo, e o que é muito simbólico para o livro, e que é onde o personagem até, não é o Roa Bastos, o narrador fala de fatos. Eu escolhi esse livro, eu procurei algo exatamente nesse livro porque achava o título impactante. E achei esse trecho sobre os fatos, até porque este trabalho não é fruto de PowerPoint, ele é fruto de pesquisa jornalística. Esses dados, por exemplo, sobre o Canavial de Botucatu, que a imprensa brasileira insiste em não dar, a imprensa graúda, eles estão na junta comercial, eles estão no cartório de registro de imóveis de Botucatu, basta ir lá e confirmar. Dados sobre a Assembleia, onde o advogado de FHC representou Jovelino Mineiro e Emílio Odebrecht, estão disponíveis, é uma ata oficial publicada na imprensa, em diário oficial. E, portanto, esse esforço jornalístico, ele se baseia em evidências. Não estamos aqui acusando ninguém de crime. Uhum. Estamos contando histórias de interesse público. O leitor tira a sua própria conclusão. Se algum procurador, policial ou que seja achar que tem alguma irregularidade, que tire sua própria conclusão também. De qualquer modo, o eleitor brasileiro que elegeu Fernando Henrique, que elege apoiadores de Fernando Henrique, inclusive aqui no estado de São Paulo, onde esse canavial existe, onde a represa do Rio Pardo, que desapropriou pela prefeitura de Botucatu uma das fazendas do Fernando Henrique, se alguém achar alguma irregularidade, pode buscar também nesse poderio tucano no estado de São Paulo. Você está falando de Botucatu, que é administrado por um tucano e que desapropriou um pedaço dessas 240 e poucos hectares de terra para fazer uma represa em Botucatu e desapropriou por R$5, é isso? Isso, vale esmiuçar. Fernando Henrique Filhos, a partir da empresa agropecuária que eles têm, Goitacazes, eles compraram duas fazendas, uma menor de 36 hectares em 2012 e outra maior de 205 hectares. Essa de 36 hectares foi desapropriada pela prefeitura de Botucatu para a construção da represa do Rio Pardo por R$5. 1, 2, 3, 4, 5. R$5. Ela foi comprada em 2012 por R$600 mil. Então, terá Fernando Henrique se tornado um benemérito? Uma pessoa extremamente caridosa? Ele não chiou em nata, né? Não. Nem a família, ao contrário de alguns... Ao contrário da Esquincariol, que também tem terras contíguas e que vai estar brigando na justiça por suas terras. Uhum. Ou será porque, dizem os ambientalistas de Botucatu, que ele ia perder de qualquer jeito porque se trata de uma área de proteção permanente. Então era uma invasão? Era uma ocupação ilegal? Estamos falando de uma região de mananciais, está tudo registrado em cartório. Não há nenhuma denúncia em relação à ilegalidade sobre isso, mas é uma área de mananciais. O que faz um canavial ali? Foi comprado como terra nua. Um canavial não é algo que dialogue tão bem com uma área de mananciais, muito menos uma área de proteção permanente. Só que, ao contrário de centenas de outros casos envolvendo políticos, parece que ninguém dá bola. É errado o Bolsonaro caçar? E aí fizeram vista grossa ultimamente. É errado do ponto de vista, é certo do ponto de vista ético, não vou dizer nem legal, se construir um sociólogo ir lá e construir um canavial em área de mananciais. Bom, então parece que ele ia perder de qualquer forma. De qualquer modo, essa fazenda remanescente de 205 hectares, ela vai ser valorizada, já está sendo valorizada com essa desapropriação. Por quê? Porque primeiro terá irrigação. A represa do Rio Pardo, ela terá muitos impactos lá, ambientalistas não querem a represa. A alegação é de que a população de Botucatu precisa de água, daquela água. Mas o projeto da Prefeitura Tucana de Rio Pardo, hoje sob a administração da Sabesp, 51% do governo estadual tucano,
49% de investidores internacionais. O projeto Represa do Rio Pardo prevê em sua quarta fase a construção de chácaras de recreio, de áreas de lazer, ou seja, aquelas fazendas que estão ali, entre elas do FHC, poderão ser fatiadas, loteadas. A fazenda os 200 hectares do Fernando Henrique, por exemplo, eles podem render 500 lotes de 4.000 metros quadrados, que parece ser o mínimo hoje previsto pela lei. 500. Por quanto... É claro que não é bem isso, porque uma área vai ser isto, uma área vai ser aquilo. Enfim. Exato. Mas, grosso modo, 500. E se forem 250 metros quadrados, como a família Mineiro quer, quantos? Multiplique por N vezes. Então, de qualquer modo, o que custou 3 milhões e 600 mil, a fazenda maior custou 3,6 milhões em 2012, poderá ser fatiada e vendida por dezenas de vezes mais que isso. Caramba. Tem gente aqui do país todo, ao seu falando aqui, Brasília, Rio Grande do Norte. Me veio uma pergunta aqui agora na cabeça, assim, em que estados brasileiros o FHC tem terra? É só em São Paulo? Hoje somente em São Paulo, em seu nome, em nome dos filhos, somente São Paulo. Aliás, ele voltou a ser sócio da empresa, do Canavial, agora em junho. Por pouco eu não perco essa notícia, porque ele tinha passado só para os filhos. E no ano passado... Quando teve uma denúncia já, né, naquela época. Em 2018, quando eu relatei alguns dos principais fatos sobre isso no De Olho, nos Ruralistas, o Fernando Henrique fez questão de dizer, não tenho mais nada com isso, é só dos meus filhos. Bom, em 2012 era dele e dos filhos. Agora, em 4 de junho, dados da Junta Comercial, ele voltou a ser sócio, não apenas um sócio, o principal sócio. Então, os filhos têm 5,7 milhões na empresa e o Fernando Henrique entrou com 3 milhões e 200. Então, ele está bem de vida, o Fernando Henrique, porque ele acabou de colocar mais 3 milhões e 200 num canavial de 200 hectares às margens do Rio Pardo, em Botucatu. O que é curioso, uma das coisas que são curiosas nessa história toda, é que esse canavial é contíguo a uma antiga terra de quem? Do Jovelino Mineiro. Ele está em todas, o Jovelino Mineiro, o NE. Ele a Central Bela Vista, que é uma empresa de genética bovina. Notem que aquela empresa de Jovelino Mineiro com o Emílio Debrecht é de genética e está de alguma forma relacionada à origem bovina dessas pesquisas sobre genética. Só que não são mais do Jovelino Mineiro. Mesmo assim, o prefeito tucano de Botucatu, Mário Pardini, quando foi agradecer aos proprietários que doaram essas terras, simbolicamente por R$5, ele agradeceu quem? Agradeceu a Central Bela Vista, que também doou, agradeceu o Fernando Henrique e os filhos, a Luciana Cardoso, que é a administradora. Não, ele agradeceu o Jovelino Mineiro. Por que ele agradeceu o Jovelino Mineiro? E por que um blogueiro de Botucatu, Delmanto, em blog favorável à prefeitura de Botucatu, favorável à Represa do Rio Pardo, porque esse blogueiro, esse jornalista e médico, ele disse que a ideia da Represa do Rio Pardo foi do Jovelino Mineiro e não do prefeito tucano atual, Pardini, não do prefeito anterior, João Cury, não do governo estadual. Ele é um operador de terras ou de dinheiro. Ele entende do riscado. Por isso que ele e o Jovelino tem terra onde? No Brasil todo? Aí ele tem Minas, Paraná, São Paulo, mas daquela região para o oeste de São Paulo até o Pontal do Paranapanema, inclusive terras que pesquisadores da Unesp, Universidade Estadual Paulista, dizem que são griladas no Pontal, que é uma região de expansão agropecuária, de conflitos, e que terras pertenciam ao ex-sogro do Jovelino, ao sogro do Jovelino, falecido, Roberto de Abreu Sodré, o dono do apartamento em Paris. Terras em Teodoro Sampaio, por exemplo, no município, onde a Folha de São Paulo já chegou a flagrar trabalho infantil. Então, é uma rede de ilegalidades que se move a partir da propriedade de terras no Brasil.
que é um assunto cotidiano nosso, do De Olho nos Ruralistas. Coincidentemente, neste caso, envolvem um compadre do senhor Fernando Henrique Cardoso. O que Jovelino Mineiro faz em Botucatu, em nome de Fernando Henrique ou não, e o que ele fazia no Palácio da Alvorada recebendo Emílio Debrecht com FHC. Por que a imprensa brasileira esconde o nome de Jovelino Mineiro nessa história toda? Nunca tem alguma matéria que mostre essa ligação na grande imprensa que você já tenha visto ou enfim, porque eu acho que tem. Você ainda não respondeu a segunda parte da pergunta de como que o príncipe de Higienópolis virou o fazendeiro do interior de São Paulo, né? Mas tem uma coisa que você falou na primeira parte, principalmente, da sua fala, que é sobre a Fundação Fernando Henrique Cardoso. E aí eu acho que a gente tem que lembrar que uma das narrativas mais frequentes na imprensa era sobre a Fundação Lula, né? Onde teve... os policiais entraram, vasculharam, buscavam documentos sobre a ligação dele com possíveis... da Fundação com possíveis doações que estariam ligadas a benéfices durante o governo Lula, né? E essa reunião que foi organizada pelo NE, como você falou, em 2002, para arrecadar dinheiro para a Fundação FHC. E no ano em que ele estava entregando a faixa ao presidente Lula, né? Então, que nunca foi feito nenhum tipo de ligação sobre as benéfices que a Odebrecht poderia ter recebido naquela época, ou mesmo Jovelino, como pessoa ou amigo do FHC, poderia ter recebido naquela época, e que pudessem estar ligadas a essas doações para a fundação. Nunca foi feito nenhum tipo de como eu estou fazendo aqui, de suposições ou ilações sobre essas ligações, que são, no fundo, as razões do ex-presidente Lula estar preso, certo? Não tem um ato de ofício lá que diga: isso aqui foi por você recebeu esse apartamento no Guarujá, porque... Não, são atos difusos, benefícios que Odebrecht e outras empreiteiras teriam recebido durante o governo Lula e Dilma, durante os governos do PT. Alguma coisa na imprensa saiu sobre isso, antes ou depois? Eu estou fazendo essa comparação porque eu acho que quando a gente está falando de sistema de justiça e que uma justiça verdadeira, teria que ter pelo menos uma equiparação aí de oportunidades ou de tanto da defesa como de investigação, enfim. E a gente não vê isso, né? Isso é uma queixa bastante grande dentro da esquerda, assim. Por que o Lula está preso e outros não estão presos? Por que se fala no nome do Lula e de alguns outros que estavam ao redor do Lula, e não se fala de FHC, enfim, Aécio e outros filhos da elite brasileira, né? Enfim, eu tô aqui, viajei demais na minha pergunta, mas é isso, eu queria que você me contasse um pouco sobre se apareceu alguma coisa, se tem alguma coisa. Não, nada apareceu, é isso. O Jovelino Mineiro nunca foi capa de revista, definido como operador do Fernando Henrique, ou mesmo como compadre. As notícias nem na época da denúncia da namorada do FHC? Na grande imprensa, não. Houve, assim, o Diário do Centro do Mundo entrevistou a Miriam Dutra, foi lá que ela definiu o Jovelino como operador. E ela preferiu sumir depois, né, de cena. E não me lembro de alguém da grande imprensa ter destacado essa palavra, operador, para Jovelino Mineiro, e não me lembro de ter ninguém ter esmiuçado a biografia do Jovelino Mineiro. As biografias sobre Jovelino, os perfis do Jovelino que eu encontrei na imprensa foram simpáticos ao Jovelino, muito instrutivos. Não subestimemos o que sai do outro lado, mas ele
foram feitos para dinheiro, por veículos... Ele é um cara que tenta se esconder? Não é. Ele é muito influente, inclusive, no agronegócio. Ele foi um dos fundadores do canal Terra Viva, na Band, junto com o Jonas Barcelos, que é outro personagem interessante, porque segundo a Miriam Dutra, é esse Jonas que financiava a mesada dela. Jonas Barcelos, acusado também de manter conta do Serra, senador José Serra no exterior. Então não é só Fernando Henrique, tem todo o tucanato em torno desses senhores. Mas, de um modo geral, o Jovelino ele teve perfis simpáticos na grande imprensa. E nunca, como aconteceria com o Lula, sendo ele suposto operador, sendo ele compadre, como aconteceria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gosto de contar a história desse livro, tudo com o nome do Lula. Imaginemos que no fim do governo Lula recebe Emílio Odebrecht, o chefe da Camargo Correia, chefe do Espírito Santo e banqueiros, recebe o PIB nacional para financiar o Instituto Lula. Imaginemos que esse jantar é organizado pelo compadre do Lula e que esse compadre tenha recebido no Palácio da Alvorada, com o Lula, o Emílio Odebrecht, e que no fim do governo Lula, o Lula vai para Paris no apartamento do compadre e da família do compadre, e que o filho adotivo, o filho caçula do Lula, né, filho de uma namorada, de um relacionamento extraconjugal, que o filho viva ainda hoje, segundo essa ex-namorada, né, num apartamento em Paris. Quer dizer, entre outras coisas, e que esse compadre do Lula escolha a sede do Instituto Lula no mesmo prédio que a Sociedade Rural Brasileira, financiadora do golpe do golpe que tira o Fernando Henrique do poder. Né? Quer dizer, invertendo as coisas, parece que seria escandaloso, parece que seria capa de jornal, manchete, capa de revista. Mas como é o contrário, como tudo isso que eu falei, que é verdade, apenas trocando Lula por FHC, zíper, né? Silêncio geral da nação, da imprensa graúda sobre isso, salvo a Carta Capital, que não é imprensa hegemônica, e que deu uma capa no ano passado sobre o tema, que eu assinei a partir da série de reportagens que a gente tinha feito. Mas respondendo a sua pergunta a partir disso também, aquela outra sobre o FHC de Botas, né? Esse mesmo Jovelino, esse, digamos, compadre, era quem administrava a fazenda do FHC e do Sérgio Mota. O gosto por fazenda e por gado foi colocado pelo Sérgio Mota e consolidado pelo Jovelino Mineiro. E nessa fazenda em Minas. E, inclusive, o Fernando Henrique vai vender touros em rancharia, com a Luciana Cardoso presente lá, e quem compra esses touros é o pai, radicado no Mato Grosso do Sul, de um ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de um ex-conselheiro do TCE que foi afastado por fraudes, foi aposentado, sob várias acusações. E a imprensa nunca deu bola para isso. Essa informação é novidade da série de reportagens e do livro. Por que ninguém noticia? Quer dizer, a venda de touros brancos pelo sociólogo durante o governo dele em rancharia, ela foi para um acusado de fraudes. E esse comprador disse que comprou porque era amigo do Fernando Henrique. Não porque os touros eram legais, porque eram de ponta. Não, porque ele comprou porque era amigo do Fernando Henrique. Ele é um homem com amigos. No aniversário de 80 anos do Fernando Henrique, na Sala São Paulo, o Fernando Henrique é presidente de honra da Fundação OSESP, Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que administra a Sala São Paulo. No aniversário de 80 anos do Fernando Henrique, estavam o Jovelino Mineiro, um dos Odebrecht, um dos Espírito Santo e Gerdau, mais boa parte do PIB brasileiro que banca o golpe de 2016, que bancou depois o golpe de 2016, e todos esses senhores definidos pelo Fernando Henrique como amigos. Ele fez questão de dizer isso, está nas colunas sociais da época.
O Odebrecht também, o Emílio Odebrecht era um amigo dele também? Já definiu o Emílio como amigo. Nesse caso era o Marcelo Odebrecht, que participou de eventos. Agora teve vários eventos com o Não Fernando gosto muito de Henrique. usar essa palavra narrativa, porque parece que existe uma outra, né, uma outra verdade a ser contada além dos fatos e por jornalistas como somos, mas essa questão do Emílio Odebrecht como amigo do presidente Lula foi uma coisa bastante explorada, né? Assim, e ele não é um amigo só do presidente Lula, ele é um amigo de todos os governos, de todo mundo que passou pelo governo, né? Ou pela presidência, inclusive da FHC, como você está colocando aí agora, né? Tem um caso emblemático em relação a isso, que é o do José Carlos Bunlain, que ele ainda é definido como amigo do Lula, grudou nele, amigo do Lula. Ele é amigo de todos esses. O José Carlos Bunlain foi sócio do Jovelino Mineiro e do Espírito Santo e do Saad no Terra Viva. É impressionante como a palavra narrativa aqui se encaixa muito bem, né? Porque é uma historinha contada para boi dormir, né? É impressionante. Que se encaixa em narrativas inferiores, anteriores, como Ato Falho, né? Que é o Lula como vilão, e então alguém que seja acusado de algo, ele vira amigo do Lula, e alguém que seja acusado de algo que seja amigo do FHC, isso é escondido, é varrido para debaixo do tapete. Eu acho interessante esse paralelo da perseguição, tanto midiática quanto jurídica, em cima do Lula, e comparar através das coisas que você traz no livro com essa blindagem mesmo, nessa proteção aí que se faz o FHC, principalmente quando você compara o que está de um lado e de outro. Você para pensar, por exemplo, nos 13 hectares lá do sítio do Pedalinho de Atibaia. Isso aí motivou manchetes e manchetes em toda a mídia, toda a imprensa hegemônica e processos. Isso não vira uma linha na imprensa, e quanto menos objeto de investigação da justiça, né? E podia comparar também o apartamento aí esse apartamento na Avenida Foch, né? Que é um dos lugares mais chiques de Paris, a rua dos Onassis, dos Rothschild, esse apartamento que está no nome do Jovelino, mas que todo mundo sabe, a própria amante lá da FHC admitiu, né, que quem faz uso daquilo lá é o FHC e essa amante, o filho dele, enfim. E aí você compara isso com um apartamentozinho no Guarujá, né, de classe média, média alta, que na verdade ele nunca ocupou, né, e um lugar ali que isso aí colocou o Lula atrás das grades, né? O que você acha, afinal, por que ele é realmente de onde que vem essa proteção aí, né, para falar o nome do livro? É uma coisa de classe, é uma blindagem jurídica que ele conseguiu fazer, compadrio com a elite e com a imprensa, enfim, que justifica essa proteção tão gritante aí do FHC, né? Se você comparar com a fragilidade que tem de um presidente preso, e ele não se alvo de nenhum tipo de de investigação, né? O protegido, ele tem, a palavra remete a várias proteções. Curiosamente, o título foi concebido antes das revelações do Intercept Brasil, das conversas entre o juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e o procurador Deltan Dallagnol, o chefe da Operação Lava Jato no Ministério Público, onde o Sérgio Moro falava que não era interessante investigar o Fernando Henrique porque ele poderia se melindrar por ser um apoio importante. Então, a primeira face dessa proteção é, de fato, a da justiça, porque dois pesos e duas medidas em relação a isso. Quando se fala em justiça, se fala de todo o aparato, se fala do Ministério Público, se fala também de polícia. E agora,
tem o outro aspecto, que é o da imprensa. O Fernando Henrique é um amigo dos donos da imprensa, isso ele disse várias vezes. É muito amigo do Johnny Saad, muito grato ao Saad, o sócio do Jovelino, né, que já foi sócio do Jovelino Mineiro, no Terra Viva, que era canal que já foi usado para defender as propriedades do Jovelino Mineiro em Botucatu. Até o Chico Graziano, cada vez mais bolsonarista, ele usou sua voz para defender no Terra Viva um conflito dessas terras em Botucatu, do Jovelino, com sem terra. Então, a fronteira entre interesse público e privado completamente rompida nesses casos, uma concessão pública, que é qualquer TV no Brasil, a serviço da propriedade privada do compadre do Fernando Henrique. Mas isso ninguém estranha. Sobre apartamento em Paris, de fato, eu concordo com o Fernando Henrique, tanto que o apartamento não é dele, era da viúva do Abreu Sodré, era do Abreu Sodré, depois da viúva, e ele insistia nisso, e hoje é das filhas do Abreu Sodré. Só que uma das filhas é casada com o Jovelino Mineiro, a outra filha é casada com Richard Tivita. Notem as conexões entre esse pessoal e a imprensa. E na prática, usado pelo Fernando Henrique. Pode ou não pode? Tá. Se a justiça decidir que pode, que eu posso ceder a minha casa para um amigo morar, tudo bem, mas não foi isso que aconteceu no sítio Atibaia, né? E então... o apartamento no Guarujá, né? O apartamento no Guarujá, a mesma coisa. O triplex, não é um triplex, né? Um apartamento, né, discreto, para dizer o mínimo. Ele não dá para comparar nem com o apartamento em Higienópolis e muito menos com o apartamento em Paris. E o apartamento em Higienópolis, tudo bem, o dinheiro que Fernando Henrique tenha conseguido nos últimos anos, esse dinheiro não é questionado, só o do ex-presidente Lula, né? De onde o Fernando Henrique tirou 3 milhões e 200 para botar num canavial 200 hectares? E por quê? Sendo que ele não queria ser associado ao canavial mais. Do nada, 3 milhões e 200. Agora, em junho de 2019. Por que se silencia em relação a isso? Em relação à fortuna de um ex-presidente, professor universitário aposentado, ele ganha dinheiro com o quê? Com palestras? Tá, mas as palestras que giram em torno da Fundação Fernando Henrique também têm a ver com esse poderio, e com esses lobbies de Jovelino Mineiro, sim, com a grana inicial de Emílio Odebrecht, entre outros, e com outras empresas que bancaram, inclusive agropecuárias, o cotidiano da Fundação Fernando Henrique Cardoso nos últimos anos. Aliás, Fernando Henrique Cardoso, se alguém ligado a você estiver me ouvindo, para quem o senhor e seus filhos arrendam o canavial, as terras em Botucatu? Porque o senhor não quis me responder em 2018. Eu gostaria de saber. É para a Cosan, financiadora da Fundação Fernando Henrique, ou é para outra usina? Para o Odebrecht eu quero crer que não seja, mas é uma informação que o senhor poderia tornar pública. O senhor é tão a favor da liberdade de imprensa e de expressão, poderia contar ao povo brasileiro quem é que ganha dinheiro com essa cana. Eu sei, presidente, que o futuro imobiliário desse canavial parece muito mais próspero que o próprio canavial, que a própria cana-de-açúcar, mas seria uma informação curiosa em meio a essa narrativa toda. Acho que a gente daqui a pouco vai caminhar aqui para o encerramento. Eu queria fazer um bloquinho com você sobre a questão, sobre essa relação do FHC com a imprensa, né? Recentemente, você mesmo já citou a Vaza Jato, que trouxe uma fala do próprio Moro, né? Falando que o FHC não podia ser melindrado e que ele era um parceiro importante para a Lava Jato. O FHC virou, acho que outros jornalistas com certeza já disseram isso, já disse isso, sommelier de opiniões, principalmente sobre a Vaza Jato durante todo o processo de 2014 para cá, tudo que acontecia, ou coisas que eram descobertas, ou ligações com o próprio Instituto Lula, iam lá repercutir com o FHC. Que
o que essas relações estão tão próximas, né, com a imprensa, que mesmo agora, com a Vaza Jato, citando essa frase que foi dita pelo Moro, e a Vaza Jato tendo ligações com essa imprensa hegemônica que você citou, a Folha de São Paulo, a Veja, nem isso foi um gancho para trazer de volta. Por que FHC não pode ser melindrado? Por que ele é esse parceiro aqui? O que traz? Enfim, poderia trazer muita coisa do FHC à tona novamente, mas isso foi tratado com uma questão menor até mesmo dentro da Vaza Jato, por essas que eu já citei, essa imprensa que eu já citei. Que outras ligações que você vê, assim, sobre quem é o FHC, sobre ele ser protegido e a imprensa ainda hoje? Porque a gente estava conversando mesmo antes aqui de a gente entrar no ar, que você disse que a imprensa ainda não citou o livro, né? Não citou de forma... não foi cobrir, ou cobriu lá na Flipei porque estava o Glenn, estava lá. Eu queria que você retomasse um pouquinho dessa relação, dessa proteção que vai até hoje, que atinge até, de certa forma, o próprio livro, né? Não sendo divulgado, não tendo outras entrevistas, enfim, como a gente está trazendo aqui nos Jornalistas Livres. Bom, primeiro que a grande imprensa brasileira não cobriu o livro nem na Flipei. Nem na Flipei, eu pensei que eles estivessem lá. Embora o evento fosse de lançamento do livro. O evento inicialmente era até de lançamento do livro, depois foram entrando outras pessoas e, por sorte, o Glenn Greenwald confirmou a presença para a organização da Flipei. E a partir desse momento, claro, a notícia era o Glenn, mas mesmo tendo sido descrito um livro com boa parte dessas informações que os internautas estão ouvindo, não houve nenhum interesse, fora a imprensa alternativa, claro, que tem dado como vocês estão dando, a imprensa independente está repercutindo, não houve interesse, porque não é nem o livro. Se alguém ignorasse o livro, bom, seria ruim porque as revelações foram feitas pelo livro, seria ignorar quem deu o furo, mas poderiam ir atrás, poderiam ir para Botucatu, como costumam ir em outros casos. Se um veículo dá um furo, às vezes um jornalista mais oportunista vai lá e dá como se alguém não tivesse contado antes. Mas não, nada. Como eu digo, zíper, assim, até agora, simplesmente uma desapropriação por uma prefeitura tucana por R$5 de um canavial em área de mananciais e que, conforme informações oficiais da prefeitura de Botucatu, se poderá ser loteado, fatiado, valorizado. Isso a imprensa brasileira acha que não é assunto, embora estejamos falando de um dos presidentes mais importantes da história da República. Gostemos dele ou não, o Fernando Henrique é um dos 2 presidentes mais importantes desde Getúlio Vargas e, portanto, e um dos únicos que foram eleitos e 2 vezes, né? 2 vezes, só 2, só ele e o Lula. Então a importância de Fernando Henrique não pode ser negada. Que ele é amigo de boa parte dos barões da imprensa, ele é, assumidamente. Isso está no Diário da Presidência, está em outras entrevistas, em outras fontes, e isso eu procuro contar no livro. Agora, amigo ou não amigo, em algum momento não dá para brigar com os fatos, como a gente falava lá em relação à epígrafe. Que faça uma cobertura simpática, então, ao canavial do Fernando Henrique, mas não escondam, não varram para debaixo do tapete, porque isso é muito sórdido. Isso revela um mau caratismo de repórteres e de editores e de diretores de redação, para além da conta. Repórteres são apenas repórteres, não têm muitas vezes poder sobre o que vai sair, mas eles tentaram emplacar as reportagens. Eu falei isso durante a Flipei, falei isso sob fogo de rojões ao lado do Glenn Greenwald em Paraty, né? Repórteres presentes ali tentaram emplacar junto aos seus editores. Nunca ninguém me contou isso. Olha, o seu bem que eu tentei, mas não deu, em off. Não, nunca ninguém me contou isso. Então não se digam jornalistas investigativos, porque não são. Eles são apenas jornalistas a serviço de determinadas pautas, mesmo que pareçam investigativas, a serviço de narrativas anteriores. E não digam que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Eu falei isso durante a Flipei, uma repórter da Folha teve a cara de pau de escrever essa frase.
do Milor Fernandes, atribuindo a mim, mas mesmo citando o Milor, mas como se eu tivesse dito isso. Não, eu estava dizendo para eles e elas não citarem a frase, porque é cinismo, porque é canalice. E ela citou. Só que é oposição contra quem? Oposição ao Lula pode ser, né? E se deve fazer uma cobertura crítica a Lula, a qualquer figura pública. Agora, Fernando Henrique não pode porque ele é blindado, porque ele é amigo da plutocracia brasileira? Eis a questão. Essa questão, essa sua indignação, ela é bastante forte, até porque a gente vê que chega a ser impressionante como eles tiram o corpo fora e como se toda essa história não tivesse nada a ver com a eleição do Bolsonaro, né? E aí quando você traz a relação desse grupo com o Endireita Brasil, com a própria Lava Jato, né? De alguma forma, que não somos nós que estamos dizendo, foi o que revelou a Vaza Jato, o Glenn, com a fala do Moro, né? De que ele é um aliado importante. Enfim, essa situação que está posta agora tem muito desses dedos dessas pessoas, né? E eles são os cheirosinhos que não tem nada a ver com essa bostaiada toda, para falar bem a palavra, que o Bolsonaro trouxe com a sua eleição, né? Enfim, agora em 2018. É impressionante e é revoltante mesmo. Chega a dar pipocas aqui na gente, porque realmente é de lascar, é de fuder mesmo. É a figura do príncipe, ele que gosta tanto de Maquiavel e das partes... É da elite cheirosa, né? De que Bolsonaro, ele não tem nada a ver com Bolsonaro, como se ele tivesse... Enfim, Bolsonaro surgiu, não sei da onde, né? Enfim, é impressionante. Ele participou de uma construção, o Fernando Henrique participou diretamente de uma construção narrativa. Sim. De demonização de um partido e de um líder político que desembocaram na eleição do Bolsonaro. Isso é inegável. Ele não pode se fazer de tão limpinho assim. E sobre, aliás, a imprensa esconder determinados fatos, e falando em Lava Jato, eu assinalo que a gente, no De Olho nos Ruralistas, publicou agora, em julho, uma série de reportagens sobre as terras da família Dallagnol no Mato Grosso, e a imprensa brasileira também ignora solenemente. A imprensa graúda, a imprensa alternativa repercutiu e continua repercutindo. E por que 400 mil hectares adquiridos durante a ditadura pela família Dallagnol e mega latifúndios associados de alguma forma à grilagem, a conflito de terras e a desmatamento em plena Amazônia são ignorados pela imprensa, por essa mesma imprensa? Então, não é somente que o Fernando Henrique é protegido, ele é particularmente protegido como representante mais limpinho e cheiroso dessa gente. Mas, por exemplo, o Dallagnol é protegido e os filhos de toda essa plutocracia são protegidos diariamente. Como diz o Mino Carta, a Casa Grande protegerá a Casa Grande. Se você veio da senzala, mesmo que tenha tentado conciliar com toda essa gente, você será perseguido. Isso. Alceu, indo já daqui a pouquinho para encerrar, tem um povo aqui perguntando de comprar o livro e tal. Eu queria te perguntar se está... onde eles encontram, e quer aproveitar e perguntar se você mandou um livro para o FHC, de um exemplar para ele ler, e também se o Chomsky já leu o seu livro. Fiquei sabendo essa história aí que o Chomsky disse que ia ler o livro. Eu não sei se o Chomsky já leu o livro, mas ele o divulgou, ele folheou e divulgou em entrevista à Autonomia Literária, a editora que editou o livro. Obviamente eu fico muito honrado em relação a isso. Ele se interessou até por ele saber. Ele é um dos grandes filósofos contemporâneos, já há muito tempo, aliás, ele tem 90 anos, um dos pais da linguística moderna, se não o pai da linguística moderna. E então o Chomsky se interessar por isso significa que o assunto não é tão irrelevante assim, não é? E como americano ele enxerga
ex-presidentes de uma forma muito especial. Ele está acompanhando o caso Lula, ele visitou o ex-presidente Lula em Curitiba, junto com sua mulher brasileira, a Valéria Wasserman, e portanto já se tornou um dos divulgadores de O Protegido. Fernando Henrique, eu não enviei nenhum exemplar, mas pode ser uma boa ideia, embora eu desconfie que já estejam sabendo por lá, e dinheiro para comprar ele tem. Onde o leitor comprar, o internauta comprar? Bom, primeiro pelo site da Autonomia Literária, autonomialiteraria.com.br, está lá à venda por R$45. Algumas livrarias pelo país já encomendaram, inclusive a Martins Fontes, a Travessa, no Rio de Janeiro haverá o lançamento no dia 20, 2 lançamentos por sinal, no dia 17 no Raízes do Brasil, que é uma pousada e um entreposto de venda de produtos camponeses, que é uma palavra que o Fernando Henrique não gosta, em Santa Teresa, um bairro bastante conhecido do Rio de Janeiro, no dia 20 na Livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, entre outros lançamentos que a gente ainda está articulando pelo país. Né? A gente acabou de lançar em Botucatu no sábado, anteontem, estamos falando no dia que dia é hoje, dia 12 de agosto de 2019, a gente foi lançar o livro em Botucatu, a 2 quilômetros do Canavial, e a pouquíssimos metros de onde o Bento Mineiro, o que assoprava as velhinhas, estudava em uma escola Waldorf, e muito pertinho de onde o Joelino Mineiro também tem outras terras, e onde o Fernando Henrique passou um Réveillon em Pardinho. É uma das regiões mais bonitas do estado de São Paulo. Conheçam. Fernando Henrique conhece bem. E uma das coisas que a gente apurou, spoiler total para os jornalistas livres, é que o reflorestamento nessa represa, para a construção da represa, para uma construção de uma área de proteção permanente que o Fernando Henrique não fez, ele será movido por glifosato. Então temos uma área de mananciais que será pulverizada e que abastecerá a população de Botucatu com água, pulverizada com o agrotóxico mais popular e mais vendido no Brasil. Então tudo que há de sórdido gira em torno dessa mas história. Como que é essa história? Peraí, conta aí, que agora tem que parar um pouquinho aqui para... É tóxico? Isso faz mal? Não pode ir para a água, claro. Você contamina. Essa história a gente contará entre hoje e amanhã. A gente vai subir uma reportagem no deolhonosruralistas.com.br. Então, manda pra gente também, que a gente vai compartilhar. Isso. Tá bom? Pessoal, muitas novidades aí em breve. Vamos encerrar a conversa aqui com o Alceu Castilho. Quem quiser comprar o livro Protegido, então entra lá no site da Autonomia Literária e adquire o livro, tá bom? Você quer falar mais um recadinho? Quem quiser comprar pessoalmente o livro e obter um autógrafo, pode vir direto aqui no Ateliê do Bexiga, também, Rua Conselheiro Ramalho 945, quem é de São Paulo, e adquirir comigo ou com a Autonomia Literária, que funciona no mesmo prédio. Que é um lugar super gostoso que a gente está aqui agora. Então, gente, obrigada, foi super boa audiência. Tem um monte de perguntas aqui, participações, enfim, a gente não tinha planejado participações, precisaria de um tempo maior, mas o que a gente achar assim, de mais relevante a gente encaminha depois para o Alceu, e aí a gente pode também pensar. Tem alguém aqui falou sobre levar essa entrevista para o site, com certeza, mas a gente também não podia deixar de fazer ao vivo e perder aqui essa oportunidade pessoalmente de trazer o Alceu para vocês, tá bom? Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Quer dar um tchau aí pro pessoal? Não sei, você quer deixar uma mensagem final? A mensagem final é que tanto a imprensa independente como as editoras independentes precisam ser valorizadas. Então, se você é apoiador dos jornalistas livres, ajude essa mídia a se fortalecer. Se você acha que o De Olho nos Ruralistas precisa ser apoiado, participe de nossa campanha de assinaturas, porque a gente precisa sobreviver. Ou o Joio e o Trigo, ou Ponte Jornalismo, ou Agência Pública, Repórter Brasil, quem quer que seja. No caso das editoras independentes, ela tem um potencial também de levar todas essas informações mais adiante, inclusive essas informações
que estão tentando varrer para debaixo do tapete. Seja um apoiador da liberdade, portanto. Boa tarde. Boa tarde. Janira ainda está insistindo em perguntar, a edição é de João Pessoa. Janira, a gente vai deixar o link aqui depois direto já para vocês comprarem o livro, tá bom? Para facilitar a vida de todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.